mencionou, minha família está comigo. Obrigado, mano. Priscila, minha esposa, 25 anos de casado. Nos conhecemos em missões, casamos em missões. Nosso filho Azaf nasceu em missões. A Tia já nasceu no seminário, que também é uma expressão dessa missão de Deus no seu reino. A Priscila, tem a Tisa, mais nova, com 18, e o Azaf, tímido igual o pai. E o agregado a gente não apresenta, não, porque... Eu cheguei ali e falei assim, é bem provável que a gente cante Desde os Confins da Terra no final. Você toca comigo? Eu falei, não, a gente só toca com o Manu agora. Eu falei, tá bom, vou chamar o Manu para tocar baixo para mim, então. Brincadeira essa parte. Deus está no nosso meio, queridos. A gente não precisa sentir essas coisas. É verdade, é revelado de Deus. Ele falou que estará conosco todos os dias. No texto lido de ontem, fala que Ele está no meio dos candeeiros, andando e nos vendo, tratando com a gente. E não é para nos expor ao ridículo. Quando Ele nos confronta, é porque Ele nos ama. Sim ou não? Mas preste atenção, eu não falei de teologia, porque eu sei que você tem um pastor teológico, aqui, doutrinário, um pastor reformado. E já tem trabalhado esses fundamentos da fé reformada no seu coração. Eu pensei em usar esses dias mais para algo mais práticos. Ok? Mas se fôssemos resumir a conversa de ontem, tem a ver com a nossa união com Cristo, sim ou não? Não é? Com Ele fomos crucificados, com Ele, não é? Mas também algo que a gente esquece, que aquele Cristo crucificado representa quem? Quem deveria estar lá também? Eu e você, não é? Esses dias ouvindo um pastor batista reformado chamado Jonas Madureira, ele falou assim, não dê água para o velho homem crucificado com Cristo. Eu nunca tinha ouvido uma frase como essa. Entende o que o pastor Jonas Madureira quis dizer para nós? Aquilo que eu tentei falar ontem. Se em Cristo nós estamos matando o velho homem para que em Cristo sejamos nova criatura, cumprindo o propósito de Deus, sermos semelhantes a Ele, não é isso? Quando Cristo está ali sobre o juízo de Deus, que Ele assume em nosso lugar toda a dívida, e o justo juiz julgando no nosso lugar, Ele pede água, não é? Ele tem sede. E parece-nos para nós que seria humanamente aprovável darmos água, sim ou não? Ele só pediu água, meu mestre está padecendo, demos água para ele. Mas o nosso entendimento, nossa união com Cristo, quem estava sendo crucificado ali? O velho homem. Ele está cumprindo ali o velho Adão no seu lugar. E o Jonas Madureira falou assim, não dê água para o velho homem. Por isso Deus o faz padecer, por suas pisaduras, sarados. Por isso Deus sempre vai nos chamar sempre a mortificar o velho homem. Sempre a morrer, queridos. Somos chamados a todos os dias nos consagrar a Deus. Porque o ministério, primeiro, que a cada um de nós é chamado, é para sermos santos como Ele é santo. Na linguagem do reverendo Ronaldo Lidório, ele vai falar que nós somos chamados para morrer todo o tempo, para que Ele viva. Como é que ficou ontem para você? Deus nos chamou a ver a partir da visão pelo Espírito, revelado a João, do céu para a terra. Mas que não fala das coisas futuras, antes de falar das coisas futuras, da consumação dos séculos, do reino de Deus consumado, Ele quis falar conosco. Ele fala para a igreja, Ele está no meio dos candeeiros, andando e falando, eu te conheço, tenho ouvidos para ouvir, eu estou tratando minha igreja primeiro. Isso tem que gerar temor no nosso coração, sim ou não? Porque se você continuar lendo Apocalipse, tem juízo sobre as nações, não é? As taças da ira de Deus. Mas se formos ler com atenção, como nós lemos ontem, de forma rápida, o juízo vem primeiro sobre quem? Eu e você. Primeiro juízo, primeiro julgar das coisas vem sobre a igreja, querido. Uma das primeiras frases que eu aprendi quando fui para o campo missionário em treinamento, um líder me disse, luz é igual a responsabilidade. Vamos repetir? Luz é igual a responsabilidade. O estudo que Deus tem ministrado a nós, nesses anos todos, se eu não me engano, 70 anos de igreja em Linhares, não é? Primeiro aqui. Tantas palavras de Deus no nosso coração. E aí nós vamos nos acostumando com toda essa instrução de Deus, esse consolo, esse fortalecimento, esse edificar de Deus em nós. Não se acostume com isso, querido. Deus está nos chamando para mais e mais luz. Quanto mais luz,
mais responsabilidade. Nós sabemos que santidade precede a obra. Nós somos chamados primeiro para Ele mesmo. Eu podia orar mais uma vez nessa manhã? Porque a gente às vezes fica passando de assuntos, que a gente precisa às vezes é mais vagar para cada assunto que Deus fala no nosso coração. Se Deus falou, eu preciso dar atenção ao que Ele tem dito. Se Ele revelou e mandou registrar, porque Ele quer continuar tratando a sua igreja, para que ela seja de fato um luzeiro na terra, um candeeiro aceso, iluminando como em claro dia. Porque Ele não tem luz de si mesmo, como a lua reflete a luz do sol, e nós não podemos ver sem a luz de Deus. Olha ao Senhor mais uma vez, Senhor, só no meu coração, do que o Senhor falou ontem, ainda está queimando aqui, ou eu na minha correria, eu tinha que tratar uma cantina, eu tinha responsabilidades. Agora eu consigo respirar um pouco, desacelerar, e com mais devagar dizer, Senhor, só no meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Eu quero ser encontrado fiel, porque eu quero expressar Jesus no mundo. Eu quero ser aquilo que o Senhor propôs para mim ser, luz no mundo. Feche teus olhos, olhe mais uma vez. Olhe por si mesmo. Senhor, Jesus aqui, só no nosso coração, continua tratando com a tua igreja, Senhor. O Senhor está no meio de nós. Que bom começar essa manhã louvando o teu santo nome, exaltando, reconhecendo que tu és soberano. Obrigado porque o Senhor não só reina no macro, o Senhor visita o íntimo de cada um de nós, o micro. Nosso coração é teu, Senhor. O Senhor sonda e o conhece. Eu não conheço a igreja de Linhares. O Senhor que revela que conhece as nossas obras, Deus. Levanta essa igreja como um luzeiro aqui em Linhares, Deus. Estende isso para o Espírito Santo, pelo Brasil e para além mar, Deus. Que essa igreja seja a luz onde passar, que sejamos responsáveis com a luz que o Senhor tem nos dado, Deus. Pois que muito é dado, muito é cobrado, por isso que o Senhor Jesus vem sobre a igreja primeiro, antes de vir sobre o mundo. Sejamos encontrados fiéis em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós, ser propício a nós. E cura-nos de nós mesmos, Deus. Louvado seja o teu nome, que o teu amor não muda sobre nós. Apesar de darmos tantos motivos, o Senhor continua investindo em nós. E nós te louvamos por isso. Eis-nos aqui. Uma vez mais pedimos, ser propício a nós, em nome de Jesus. Amém? Ainda um tempo de oração, pode ser? Alguns motivos atuais. Anotei para não esquecer. Há desafios enormes em terras Brasis, assim, sabe? Nosso Brasil é um campo missionário. A gente acha que, por nossa presença presbiteriana, somente 165 anos em solo brasileiro, a gente acha que a nação brasileira já tem do evangelho por demais. Não é bem verdade isso. Existem grupos, 7 a 8, muito distintos, reconhecidos pelas nossas juntas de missões, a UEC, a JUESP, a nossa própria PMT, a JMN, fazendo a leitura, o próprio IBGE nos dá dados sobre isso, como estão nossos desafios missionários atuais no Brasil. Vocês sabem quais são os povos menos alcançados no Brasil hoje? Vamos conhecer alguns? Primeiro grupo que nós detectamos em solo brasileiro, principalmente no norte do Brasil, são os povos indígenas. Tanto que o nosso irmão Ronaldo Lidório está empenhado nesse público, e ele vive andando entre a mata amazônica, procurando focos de fogo por satélite para ver se encontra tribos nômades. É reconhecido, queridos, mais de 103 etnias indígenas no norte do Brasil que não tem nada do Evangelho, não tem João 3,16. Numa presença evangélica, numa igreja, nem uma Assembleia de Deus. Deus tem em todo lugar, né? São dos catalogados 340 tribos indígenas no norte do Brasil, 103 não tem nada de presença evangélica hoje no Brasil. Qual é o primeiro grupo? Temos que orar por isso, sim ou não? Temos que orar por isso. Nós somos a resposta desse público. Qual é outro grupo? Ribeirinhos. O IBGE diz que temos 35 mil ribeirinhos no Brasil, comunidades ribeirinhas no Brasil. 10 mil dessas comunidades não tem uma igreja evangélica. Gente, eu não estou falando aqui que não tem igreja presbiteriana. Nós, normalmente, presbiterianos, avaliamos um campo não alcançado a partir da presença presbiteriana.
Eu não estou aqui defendendo a igreja presbiteriana, estou falando do evangelho chegando aos não alcançados. Palavra de Deus, que quem salva é o Senhor Jesus. A igreja teria uma honra de participar disso, mas não há presença de nenhuma igreja evangélica. Entre quantos? 10 mil. 10 mil comunidades ribeirinhas. Primeiro grupo. Quantos que estão faltando? 103 comunidades indígenas. Qual outro grupo? Ribeirinhos. Quantos ainda? 10 mil. É um grupo que, acho que aqui no Espírito Santo tem. Lá em BH tem 2 comunidades, que são os quilombolas. São comunidades fechadas de uma cultura preservada pelo governo e de difícil acesso. Algumas abrem suas portas para a presença missionária, mas hoje no Brasil nós temos 2.000 comunidades quilombolas. Dessas todas, 2.000 sem presença evangélica. Nosso alvo de oração, de investimento, levantamento missionário, de estratégia para alcance desse público no Brasil, gente. Estou falando de Brasil, não estou falando de mundo. Só o nosso território nacional. Indígenas, ribeirinhos, quilombolas. Um outro grupo que tem grande expressão, quando eu era menino, e chegava essa turma na minha cidade, minha mãe me prendia dentro de casa, com medo de roubar as crianças. Quem são? Ciganos. Rouba a criança, troca por carro, né? A gente criou assim um negócio com os ciganos, mas é um desafio missionário nosso. No Brasil, existe 1 milhão de quilombolas do grupo Calon no Brasil. Desse 1 milhão, 700 mil não conhecem nada do Evangelho. De 1 milhão desse grupo Calon. Não, são ciganos calões no Brasil. Eu falei quilombola, perdão. 700 mil não conhecem a Jesus em sua própria língua, que é uma cultura dentro da nossa cultura brasileira. Querido. Há uma língua do cigano, há uma cultura do cigano. São 700 mil ainda sem nada do Evangelho em sua própria língua. Não é para você ler mão, não, tá, gente? É para você orar por eles. Tá bom? Quais são os grupos? Indígenas, ribeirinhos, quilombolas, ciganos. Tem uma turma fazendo um trabalho já com essa turma aqui, mas ainda é um desafio nacional, atual. Os sertanejos. Há um grupo aqui que faz trabalhos no sertão, não é? Mas o desafio é muito maior. Olha só, a Juvep reconhece que há 6 mil assentamentos. São esses grupos que, quando você vai viajando para o norte, vai conhecendo o nosso Brasil, que é enorme, essas comunidades de 10, 15 casinhas, já viu? Uma vez, minha esposa é de Maceió, ela nasceu em Jequié, na Bahia, mas foi criada em Maceió, meu sogro mora em Maceió. Nós saímos de carro de BH para Maceió. E meu carro quebrou ali na divisa da Bahia com o Sergipe. Era noite, eu com meus pais, já idosos, e tive que trocar um pneu. Um breu, ninguém no meio da estrada. E você fica meio amedrontado com isso, né? Bota todo mundo dentro do carro, vai trocar o pneu. E eu abaixei para trocar o pneu, daqui eu olho assim, apareciam umas 8 crianças, do nada. Eu fiz até o sinal da cruz na hora, assim. Logo depois aparecem os pais dessas crianças, né? São esses grupos que existem no caminho, não alcançados, sertanejos. E o grupo é enorme, querido. 6 mil assentamentos ainda, com nada ou muito pouco do Evangelho. Desafiador, sim ou não? Desafiador, queridos. Indígenas, ribeirinhos, quilombolas, ciganos, sertanejos. Há um grupo que há só 1% de cristãos entre eles. São os surdos. Dos 100% de surdos do Brasil, só 1% foi alcançado pelo Evangelho. Precisamos aprender essa língua de sinais. Porque tem facilidade aí, gente. Isso é a resposta de Deus. Não é só fazer os sinais, tem toda uma culturar-se, né? É um falar com o corpo, com o rosto. É desafiador. Você sabe, Deus, nesse tempo, te desperta a estudar a língua de sinais, porque tem surdos aqui.
na faculdade, na escola, na igreja, seu vizinho. Como ouvirão, como crerão se nada ouviram? Tem que ouvir na sua língua, sim ou não? Tem que aprender a língua de sinais. Só 1% no Brasil conhece o Evangelho, querido. Isso quer dizer que 99% dos surdos no Brasil ainda nada sabem do Evangelho do Senhor. Nada sabem. É interessante, nós sempre falamos de povos não alcançados e de difícil acesso, né? Isso já mudou um pouco, tinha a janela 1040, agora essa janela já resumiu um pouco, mas ainda continua sendo povos de grandes desafios para nós enviarmos o Oriente Médio, as realidades mais fechadas do Evangelho no mundo. Eles nós ficamos planejando, investindo anos de treinamento linguístico, transcultural, preparados dos missionários para irem. Mas algo está acontecendo com o Brasil. Muitos imigrantes têm vindo para onde, querido? Se refugiar aqui. Cidades como Rio, São Paulo, Foz do Iguaçu. Tem muçulmanos para todo lado. Foi dado a eles terras para estarem lá. Eu estava ouvindo o reverendo Elias Dantas, que era um pastor presbiteriano. Hoje ele deixou a IPB para assumir a Global Kingdom. Ele é presidente da União das Igrejas Evangélicas do Mundo. Ele visitando lá, falou assim, o que mais tem hoje em Foz do Iguaçu são pastores chamados Mohamed. É um nome de batismo por ser muçulmanos. E aquilo que parecia o mover do governo para favorecer o islamismo no Brasil, o que Deus está fazendo? Alcançando o imigrante, que nós temos muita dificuldade de enviar um missionário para lá. Aqui em Terras Brasil. Há imigrantes aqui. Eu estava no posto de gasolina no BH, o cara é do Haiti, o outro da Bolívia. Está aqui, as nações estão aqui. Eu não sei como é que é aqui em Linhares. Vocês encontram vendendo, guineenses vendendo, moçambicanos, angolanos vendendo roupa, perfume, com português de Portugal, aquele sotaque gostoso de ouvir. As nações estão vindo para cá. E nós temos aqui, em solo brasileiro, a oportunidade de alcançar povos que teriam dificuldade de nós enviarmos missionários, até mesmo adentrar esses povos. Eles estão aqui na nossa terra. Logo, Deus quer te usar para alcançar os imigrantes aqui no nosso Brasil. Aqui em Linhares tem seus desafios. Olha, abre os olhos. Tem realidades atuais aqui, Deus gritando, eu amo esse povo, eu vim buscar esse povo, eu tenho um povo dentre todos os povos, eu os trouxe aí à porta de vocês. Anuncie, tem imigrantes aí. Há um pastor meu, pastor Amauri, que foi um pastor auxiliar da 8ª Igreja, hoje é pastor da Penha, em São Paulo. Chegou muito imigrante lá em São Paulo. A igreja comprou uma casa para receber imigrantes. Eles estão com mais de 10 ou 20 famílias de imigrantes em São Paulo. E a igreja banca esse pessoal até formar, introduzir no mercado profissional. Eles estão sendo resposta em São Paulo. Podemos ser resposta aqui, sim ou não? Tem imigrantes, tem desafios aqui. Em nosso Espírito Santo, né, nosso estado. Falo nosso aqui, estou me identificando com vocês, tá bom? Vamos terminar? Quais são os povos até aqui? Desafiadores para nós quanto missões aqui no Brasil ainda? Indígenas, ribeirinhos, quilombolas, ciganos, sertanejos, surdos e imigrantes. Mas tem um grupo que eu acho que a gente precisa dar uma atenção especial. Parece que eles estão resolvidos, mas é só 3%, o IBGE que deu esse laudo no levantamento, que somente 3% desse público tem, ou se diz evangélico, ou já teve algum contato com o Evangelho do Senhor Jesus. São os ricos, muito ricos do Brasil. Esses que vivem nas suas coberturas, não descem para ficar com nós, meros mortais, vivem de helicóptero para lá e para cá, são inacessíveis. Mas é interessante que, proporcionalmente oposto, os pobres, muito pobres também, é um público que só 3 vezes menos há de evangélicos entre os muito ricos e os muito pobres. Então, é um desafio hoje, dentro dessa classe social, dos muito ricos e os muito pobres. Eu tenho
me agrada de ver Deus levantando maneiras de chegar a esses, né? Pela música, pela arte, pelo belo, pelo testemunho de atletas nas Olimpíadas, né? Porque eles nunca vão descer a um culto, mas muitas vezes Deus usa a nós, luzeiros no mundo, para alcançá-los, porque eles não descem das suas torres de marfim, sabe? Dos seus alfaviles da vida. Mas usa você que é médico. Gente muito rica fica doente, sim ou não? Graças a Deus. Não estou dizendo para ninguém ficar doente, eu estou dizendo, você é dentista, tem que ficar com a boca aberta, sem falar nada, e você ali, ó. Ah, Deus trouxe esse povo não alcançado na minha cadeira de dentista. Uau! Os filhos desses têm aulas de inglês, de taekwondo, de violão, de artes. E quem vai dar aula? A igreja. Tem os muito pobres, os muito ricos, tem os ribeirinhos, tem esses desafios todos. Não vamos orar agora, não, mas você podia guardar um desses povos no seu coração. Primeiro, para que esse seja motivo de oração. Que Deus levante obreiros. Amém? Que Deus nos desperte essa resposta daquele que Deus trouxe até nós. Que a gente está desapercebido por estarmos no Brasil, por estarmos numa cidade como Linhares, a gente esquece que tem gente perto da gente que nada ou muito pouco tem do Evangelho. Vamos orar por isso? Só para guardar. Às vezes vocês guardaram mesmo. Aí vocês levam para o seu particular em oração. Rapidinho. Não é meu alvo aqui, CD, mas uma aula sobre oração. Qual o primeiro princípio da oração? Boa. Mas qual é a primeira postura ante a oração? Eis-me aqui, Senhor. Eu sou a resposta da minha oração. Senhor, levanta missionário. Levanta missionário. Mas Deus colocou essa carga missionária no seu coração. Será que Deus não está falando com você, não? Será que os surdos não são alvos de Deus através da sua vida? O que é lindo da oração é que muitas vezes nós somos a própria resposta da oração. Via de regra. Eu convido primeiramente, é uma pegadinha pastoral, mas é um chamado missionário indireto. Ao chamar a igreja a orar por isso, quem sabe Deus desperte seu coração a esses povos. A sustentar, a enviar alguém, a orar para que Deus levante obreiros para aprender essas línguas, se aculturar e ser resposta nesses campos que estão aqui perto de nós, ou nós mesmos, falarmos ao Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, em nome de Jesus. Não precisa ir tão longe, está aqui pertinho de nós. Tem surdos na nossa cidade, tem imigrantes na nossa cidade, tem desafios aqui pertinho da gente. Às vezes dentro da própria casa. Verdade. Sim, verdade. Vamos guardar? Vamos guardar então, só para guardar? Motivo de oração atual no Brasil. Para mim, para eu e você estarmos orando. Como igreja temos respostas disso. Indígenas, ribeirinhos, quilombolas, ciganos, surdos, imigrantes, os muito ricos e os muito pobres. Que Deus nos use com poder e graça, em nome de Jesus. Ó, com a cola fica fácil, senhor. Vocês são espertos, né? Vocês pagaram pro rapaz lá, né? Gente, eu não tenho dúvidas que Deus está no nosso meio. Assim. Primeiro que ele é mal interessado em missões, né? Ele é pulsantemente um doador, né? Eu queria hoje, a gente não... Acabamos de ver ontem Deus olhando para a sua igreja, tratando a sua igreja. E agora Ele nos chama a subir e ver uma visão que precisa ter todo o tempo enquanto povo de Deus, nesse tempo que se chama hoje até a sua volta. Está lá no capítulo 4 de Apocalipse. E permitindo Deus, a gente termina capítulo 5 à noite. Na linguagem do reverendo Ronaldo Lidório, eu gosto de ouvir, ele fala que aqui revela a missão de Deus. Ah, eu gosto dessa expressão. A gente entender a missão de Deus. E quando a gente entende a missão de Deus, a gente descansa. Quando a gente entende a missão de Deus, a gente tem expectativa. Quando a gente olha a partir da visão do céu para a terra e do trono para a terra, nosso coração encontra paz até no fazer a missão. Vamos ler o texto?
Apocalipse capítulo 4. Depois dessas coisas, que coisas? De eu ser tratado com a igreja, e chamado a igreja a olhar para si mesmo. Depois dessas coisas, eu olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu. Guarda aí, tem o quê? Primeira visão revelada? Uma porta aberta no céu. Como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta, a falar comigo, dizendo: sobe para aqui, eu preciso mudar o ângulo da visão, eu vim aqui, eu não conhecia Linhares, né, a igreja de você. E ontem, lá no Jaqueline, eu sento sempre no primeiro banco, eu gosto de ficar perto da turma assim, a gente é uma igreja menorzinha, fica bem pertinho. E aí, eu não sabia que o projetor ficava em cima aqui, ó. Aí, se eu soubesse, eu subia para lá, entendeu? Para termos uma visão mais adequada, precisa mudar de posição, de lugar. Então, a gente quer ver a missão na perspectiva humana, na esfera humana, nesse patamar aqui, nesse andar. Para entendermos missões, nós somos chamados a subir para cá, para cima, para o céu, e olhar da perspectiva de Deus para a terra. O segundo chamado agora é olharmos da perspectiva de quem? De Deus para a terra. Olha, sobe para cá, e te mostrarei o que deve acontecer, não o que pode acontecer. É o Deus soberano aqui se revelando. Vai acontecer. Hoje à noite batizaremos o João Júnior, né? Filho do reverendo João, à noite aqui. Diz a palavra, eu amo esse texto, que antes dele nascer, ele já escreveu os seus dias, e todos determinados por ele. Esse é o Senhor da história. Não só da história macro, ele escreveu a história de cada um individualmente. Ele é o Senhor, o Rei dos Reis, o autor e consumador da história humana. Ele sobe para cá e diz, para ver que mostrarei as coisas que deve acontecer. Deve porque ele determinou que vai acontecer. Imediatamente, eu me achei em espírito. Vamos ler juntos? Olha a visão que ele tem. Uma porta aberta, e agora? Eis armado no céu. O quê? Um trono. Trono é símbolo de quê, queridos? Há um rei do universo, ao Senhor de tudo. Eu vi armado no céu um trono. E no trono, o trono não está vazio, tem alguém governando a história da humanidade. O universo não está ao léu. Nós não somos esse ateísmo fechado de que um Deus que criou tudo deu corda no mundo e soltou. Nós temos um Deus que criou tudo, preserva tudo e governa muito bem, queridos. Governa muito bem. Há alguém assentado no trono. Amém, queridos? E esse que se acha sentado no trono é semelhante ao aspecto da pedra de jaspe. Ele não tem como transcrever, ele não consegue ver a glória excelsa de Deus. Ele pega algo semelhante daquilo que era conhecido dele. Pedra de jaspe, limpíssima, puríssima, mais translúcida que tem. De sardônio, ao redor do trono, há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono, há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, e cujas cabeças estão coroas de ouro. Vamos parar aqui? Depois a gente continua. Senhor, aplica a tua palavra no nosso coração, mais uma vez nessa manhã de domingo. Continua falando ao teu povo, a mim. Nos leva para esse lugar que a gente possa ter visões claras da parte do Senhor. Tem hora que nesse tempo daqui até lá, quando o Senhor há de voltar e consumar todas as coisas, são tantas lutas, tribulações, tantos embates, na missão particular, na missão da igreja, na missão do reino e das missões nacionais e transculturais. A indisposição, a hostilidade, ao mundo em guerra contigo, logo contra a igreja, nós nos sentimos tão acuados, tão perdidos, tão, às vezes,
atemorizados, pressionados, intimidados. Dá-nos hoje uma visão do teu trono clara, Deus, que cure o nosso coração, que nos move em segurança diante do Senhor, Deus, que ao vermos tudo isso como foste com o nosso irmão João do passado, abre nossos olhos hoje aqui e fala ao nosso coração. Que temos ouvidos para ouvir e ver, segundo a revelação aqui nos dada, o trono da graça do Senhor, da glória e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Apocalipse é o livro dos tronos. Disse ontem que em todo o Evangelho há mais de 60 vezes a expressão trono. Em Apocalipse, mais de 40. Aqui nesse texto que acabamos de ler, se você for ler todo ele, tem 12 vezes a palavra trono. Esse é o capítulo do trono de Deus. Eu amo esse Deus que é soberano. Nós cantamos, eu não combinei nada com a turma do louvor, da música. Eles começaram, hoje eles exaltaram, reconheceram a soberania de Deus. E nós temos, em nossa teologia reformada, esta como a base de todas. Tudo que nós cremos enquanto igreja bíblica reformada se baseia nessa revelação. Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre todos os reinos. Não há nada em que Deus nos fala, eu sou dono, eu sou senhor de Deus. João é chamado em um tempo de lutas, como nós passamos até o dia final, e a grande tribulação há de vir, mas estamos no tempo da tribulação, porque nós não somos pré nem pós-milenistas, nós somos amilenistas, o milênio já está instaurado. Claro, há de se intensificar muito mais próximo da chegada, da volta do nosso Senhor. Mas desde a inauguração do reino, na plenitude dos tempos, na vinda do Senhor, em glória, em graça, encarnado, revelando o Pai e a nossa salvação nele, ele inaugurou esse tempo. Nós vemos nossos irmãos do passado sendo perseguidos por causa do nome do Senhor Jesus. Há um mundo rebelde contra Deus e hostil à sua igreja. Esse João que recebe a visão é chamado a subir e ver as coisas. Ele é chamado a ser consolado pela visão do trono. Apocalipse é a revelação de Jesus para nos consolar e nos fortalecer até o dia final. Ele está perseguido. Todos os apóstolos já tinham sido martirizados, só faltava ele. Ele foi encarcerado para deixá-lo morrer ali. Para ele, tudo tinha acabado. Ele era uma das colunas da igreja, um apóstolo ainda. E foi ele silenciado em Patmos. E quando a gente olha para a igreja e acha que o mundo está fechando suas portas, seus ouvidos, está indiferente, opositor até violento contra nós, Deus está dizendo, eu reino, eu governo todas as coisas. Quem viu a abertura das Olimpíadas ficou um pouco assim, teve várias discussões sobre isso. Não é tudo aquilo, mas é também uma expressão de uma rejeição a uma expressão de fé, as próprias símbolos de fé e a expressão da nossa crença em Jesus Cristo, de certa forma. É interessante quando tudo parecia querer calar, né? Nós vemos os nossos pequenos atletas ali fazendo sinais, fazendo cultos como a Federação de Fiji. A gente acha que perdeu o controle, parece que, como nós vemos em Isaías 66, Senhor, por que não fendes os céus e desce? Parece que estamos na terra sem o Senhor. Estamos sendo perseguidos, ultrajados. Parece que as portas do inferno estão prevalecendo. Tem hora que nós nos preparamos tanto, vamos para o campo missionário, chegamos lá, os desafios são tão gigantes que nós ficamos intimidados. Já vi missionários voltarem amedrontados. Lembro de um amigo que ficou 8 anos se preparando para a Uganda. Realidade de morte, de assassinatos entre as etnias. Ele sabia das realidades. Se preparou linguisticamente, todos os preparos, psicologicamente, 8 anos. Ele chega lá e não conseguiu ficar um mês no campo. Ele volta atemorizado, fala assim, aqui não dá. Parece que não há espaço para o evangelho. Aqui a violência é quase palpável contra nós.
Sabe o que nos assegura quando nós enfrentamos momentos como esse, querido? Visões do trono. A gente olha, não na perspectiva humana, nós olhamos de cima para baixo, do trono para a terra. E quando olhamos e vemos o trono, dizemos assim, há um Deus que reina, querido. Há um Senhor soberano. Logo, se há um Deus soberano, Ele reina sobre tudo, algumas coisas têm que ser encontradas em nossos corações enquanto missionários. Todos nós o somos, não é? Primeira coisa, descanso. Me puseste em tuas mãos e nada muda, não é? Não é? Não é só a minha vida e a sua como igreja está nas mãos de Deus. A criação é dele. Tudo está na mão dele, ele faz como quiser. Se você for ler a Bíblia com carinho e atenção e vagar necessário para perceber essas graças reveladas do trono, você vê Deus tratando Israel dizendo assim, Nabucodonosor, meu servo. Uau! Como Nabucodonosor é servo? Porque ele é criatura de Deus Pai, é criado por Deus, logo é servo de Deus. Estou dizendo que ele é crente, salvo pela graça, mas é criatura de Deus, logo Deus faz com ele, através dele, o que ele quiser. Ele é o Senhor, o soberano da terra. De Gênesis a Apocalipse, só há um grito ecoando, o Senhor reina. O Senhor reina. Isso consola o nosso coração. Há uma experiência, um exemplo que não é meu, mas sempre que eu penso no trono, me conforta no trabalho, na obra, na lida, diante das perseguições, embates, dificuldades do trabalho, da obra e da missão, da expansão do reino, da glória do rei. Isso me consola. Nosso missionário Ronaldo Lidório implantou uma igreja presbiteriana entre os concombas. Sim? Já leram o livro? Tem uma igreja presbiteriana entre os concombas. E ele conta que quando ele chegou lá, pouco ele sabia da língua dos concombas, não é? Ele tinha muita dificuldade disso. Ele disse que tentou pregar. E pior, os feiticeiros daquela aldeia, Coni, falaram, você não vai pregar o evangelho aqui. E se você tentar pregar o evangelho aqui, nós vamos nos opor a você. E assim fizeram. E estava nervoso, não sabia direito ainda a língua, falava pouco do idioma nativo, e ainda tinha a oposição dos feiticeiros da aldeia de Coni. E ele falava, o Senhor Jesus é o caminho. Ele falava, Jesus não é o caminho. Jesus é Deus. Jesus não é Deus. Ele falou que tinha horas que ele ficou tão abalado com ele falava, eles ficavam gritando atrás dele. Que tinha hora que ele repetia até o que o feiticeiro falava, assim. Jesus não é Deus mesmo, não, calma aí. A confusão foi tamanha, que ele mesmo se perdeu no sermão, querido. Se perdeu. E ele termina de pregar, e ele senta assim, arrebentado. Assim, deu tudo errado. A língua não ajudou, a oposição dos inimigos de Deus aqui foi clara, notória, audível. Foi implacável. Ele senta do lado de Mebá, que foi um dos primeiros convertidos lá. Ele falou assim, e aí, Mebá? Ele falou assim, foi uma bênção, pastor Rodrigo. Como assim? Foi uma bênção. Só faltou uma coisa, você tinha que fazer um apelo. Acho que o Mebá é batista, eu acho. Né? Só faltou um apelo. Eu falei assim, como assim? O Senhor nos ensinou. O Senhor reina. Se sem Deus nada acontece, com Deus, tudo pode acontecer. E o Mebaque se levanta e faz um apelo. 67 pessoas se convertem na aldeia de Coni, nesse sermão improvável. 67 pessoas. Que poder é esse? Que com tanta oposição, discussão, embaraço, ruídos, impedimentos, hostilidades, faz 67 pessoas ouvirem o evangelho e serem salvos. É porque é um rei que reina. E nada muda o que ele tem para fazer na história, porque ele já decretou isso.
E mais, queridos, culto na África, o Lidório fala que começa às 9 e termina às 4 da tarde, né? É um sermão de 4 horas, né? E a turma vai chegando. O Lidório até brinca que nós somos muito africanos, nós vamos chegando no culto, né? Não chega no horário, vai chegando, né? Ele fala que depois de 67 pessoas sendo ali instruídas e foram conversar particularmente com elas, ele olha e vê uma figura de uma mulher se arrastando na savana africana. E ela chega toda desgrenhada, com matos, cotovelos sangrando e ralados. E ela chega e levanta a mão e fala assim: ainda há tempo de entregar a minha vida ao Senhor Jesus? Ele olha para aquela mulher e fala assim: quem é essa mulher? Quem a trouxe? Ela não é da etnia Concomba, ela é de outra, ela é de Chocosse. Ela é de uma aldeia a 6 ou 8 quilômetros, eu não me lembro aqui exatamente. Era uma distância considerada, e ela era paralítica desde a infância, ela nasceu sem a mobilidade. E sempre que ela precisava ir, ser socorrida, os pais ou os irmãos pegavam a bicicleta e levavam ela até o pronto-socorro mais perto. Ela precisava da ajuda dos seus pais e irmãos para se locomover, ser assistida, ser cuidada. E naquela noite ela estava em casa. E esse poder do Deus que reina se revelou a ela lá na sua palhoça, dentro do seu quarto. E ela falou assim: eu preciso entregar minha vida para o Senhor Jesus hoje. Ela ficou sabendo, porque parece que lá a notícia corre, né? E ela ficou sabendo que havia um enviado de Deus, um missionário, falando do Senhor Jesus na aldeia Concomba. Ela pede para o pai dela: me leva lá. Paralítica que era, o que se espera de um pai? Vou levá-la, você é minha filha. Não, para ouvir o evangelho eu não te levo. Pediu aos seus irmãos. A mesma resposta: nós vamos te levaremos lá. Ela falou assim: eu não vou ficar aqui enquanto não entregar minha vida ao Senhor Jesus. Ela sai se arrastando da tribo de Chocós e vem esses quilômetros se arrastando entre pedras, matos, lugares ermos, perigos no caminho, e chega lá no final da tarde, porque ela vem se arrastando durante 6 ou 8 quilômetros. E a pergunta que o Ronaldo, quando cita o reverendo Ronaldo Lidório cita essa história, ele fala assim: que poder é esse? Que poder é esse? Que faz alguém, apesar das dificuldades todas, ser movida a vir uma distância para ela agravada, entregar a sua vida ao Senhor Jesus. De uma palavra que nem o Lidório pregou. Entende o que eu quero dizer nessa noite, nessa manhã? Há um Deus reinando, querido. E a igreja não tem esse poder. Poder de quem? É daquele que está sentado no trono. O Senhor Jesus fala que o Pai deu esse poder para ele, né? Todo poder me foi dado no céu e na terra. Aí ele fala: agora ide. Mas antes tem que ter uma visão do poder. E qual é a visão melhor para descrever isso? Um trono. E nele alguém sentado. Quem está sentado nele? O Senhor das nações. O Deus de todas as coisas. Logo, quando fazemos missões, nós devemos descansar nele. Porque não é na nossa força que o reino se expande. Nem por força, nem por poder, mas pelo Espírito de Deus. Isso tem que gerar descanso em nós. Quem é pai aqui? A gente quer salvar nossos filhos, sim ou não? Batizamos nossos filhos, nós somos presbiterianos, né? Trazemos eles em tenridade para a igreja. Fazemos votos ao Senhor. Ensiná-los no caminho, com eles. Palavra no nosso coração e transmitido a ele. Fazemos escola bíblica dominical, a comunidade dos fiéis cooperam com isso. Não é verdade? Meu filho Azaf está aqui hoje. Quando ele entrou na faculdade, ele teve uma crise de fé. Não com Cristo, mas uma crise de fé. E eu chorava muito. Cheguei no presbitério e falei assim: ore pelo meu filho, porque eu não tenho poder de salvar meu filho. Eu não tenho poder de salvar a minha comunidade, Jaqueline, que tem suas demandas e grandes desafios. Mas quando a gente olha para o trono, eu falo assim: há um Deus que reina. Em suas mãos está todo o poder.
os corações de todos. Ele inclina conforme o seu querer. E tudo ele executa segundo a sua soberana vontade. Na linguagem confessional, pelos decretos eternos dele. Para muitos, queridos, eu lamento, pandemia foi dor e perda de entes queridos, de amigos próximos, verdade. O Adalto tinha acabado de entrar na faculdade. E nós orando a Deus, partilhando com amigos para orarem. Veio a pandemia e põe Asaf dentro de casa, 2 anos, home office. Comendo, ele ficava o dia todo na faculdade. Ele ficou acordando, o Ramosal almoçava com a gente, tempo de oração, de conversa. Né? Para nós, o soberano levantou uma pandemia mundial para botar nosso filho dentro de casa. E falar o coração dele. E agora nós temos visto um momento totalmente outro no Asaf, assim. Eu nem ia falar sobre isso, né? Antes de irmos para cá, ele fez uma escola de missões. Foi as primeiras férias dele depois de formado. Ele é um servidor público. Ele fez uma escola de governo do estado de Minas. Administrador público. Gestão de cidades e tal. E ele recebeu para fazer o curso e tem que cumprir 3 anos de serviço público. E seguir a carreira dele. Que é uma carreira interessante. Ele nasceu em missões, na base de Jocum Contagem. Com 10 meses, eu fui servir na minha igreja no Rio de Janeiro. Depois de lá, Deus foi conduzindo nosso caminho. Hoje eu sou um missionário disfarçado de pastor presbiteriano no Jaqueline. É isso. Não conta para ninguém, não. É só entre a gente aqui. Meu chamado missionário. É que Jaqueline virou um campo para mim e é para mim até hoje. Por isso é tão difícil sair de lá. Aí não tem muito a se fazer. Mas o Asaf tirou as primeiras férias. Ele falou, pai, eu queria dar minhas férias para o Senhor. Eu queria fazer uma escola de missões. Lá na base que eu nasci, vai ter uma escola. Tem uma muito melhor em Curitiba, mas eu queria ir lá. E Deus falou com o coração desse menino nesse tempo. É bem provável que, assim como tem chamado o Manu para vocação pastoral, daqui a uns 2, 3 anos ele deve abrir mão do serviço público para servir a Deus em missões. Para nós, uma loucura. O que nós esperamos para nossos filhos? Um bom emprego, um bom salário, uma boa carreira. Ele não tem nada melhor do que servir ao Rei dos Reis. Não tem nada melhor do que dedicar a sua vida àquele que reina e, por graça, escolhe nos usar nessa caminhada. Mas uma coisa eu queria te trazer nessa manhã, na missão particular do nosso lar, nas missões e braços da igreja, suas ações missionárias, ou da igreja no mundo, que é a nossa paróquia, é o nosso palco de proclamação. Nós temos que estar sempre olhando para o trono, porque se nós olharmos para os obstáculos, as hostilidades, os punhos cerrados e as indisposições, as barreiras, as lutas, a gente desfalece. A gente precisa olhar para a missão na perspectiva do trono para a terra. Não aqui nesse olhar horizontal. Eu preciso olhar de cima para baixo. Eu preciso olhar como Deus vê. E se Deus reina, eu posso descansar. Eu preciso testemunhar dentro de casa, ser luz, pregar o Evangelho. Mas é o poder de Deus que salva nossos filhos. É o poder de Deus que traz essa menina 8 quilômetros se arrastando. Tanto que tiveram que limpar suas feridas, cuidar dela. E ela ali entrega sua vida ao Senhor Jesus. E o Ronaldo pergunta isso o tempo todo. Que poder é esse? João responde sua visão. É o poder daquele que está sentado no trono, reinando e governando. E ele governa muito bem. Muito bem. Se olharmos para o Deus soberano, gera em nós descanso. Gera expectativa também, sim ou não? Eu posso descansar que Ele vai executar conforme tudo que decretou, escreve, porque vai acontecer, deve acontecer. Nada vai sair do script. Ele é o Senhor. O que Ele está dizendo? A história da humanidade, ela não é heliocêntrica, né? Nós estudamos isso nas escolas, né? Pelo menos no nosso sistema solar, tudo está girando em torno do Sol, né? Parece que tudo tem o centro do Sol. Quando nós olhamos na perspectiva de Apocalipse,
Qual é o centro do universo, de toda a criação, queridos? O trono daquele que reina. A história do universo é teocêntrica. Logo, isso não só me conforta e fortalece, isso gera expectativa de fé, porque no Senhor nosso trabalho não é vão. Então, a gente trabalha e não vê muitos resultados. Mas quando nós olhamos para Ele, e colocamos nele toda a nossa expectativa, esperamos nele, no tempo e no modo do Senhor, a obra há de frutificar, há de prosperar. Amém, queridos? Como já disse, se sem Ele nada acontece, com Ele, não há filho tão rebelde que não possa voltar para os caminhos do Senhor. Não há lar tão destruído que ele não possa restaurar, queridos. Não há casamento tão em ruína que ele não possa edificar. Não há vício tão entranhado que ele não possa libertar. Uma vez estava lá no Jaqueline, eu sou periferia, eu sou o último bairro de Belo Horizonte, antes de Santa Luzia. Vários assentamentos aconteceram, construíram 14 apartamentos, 14 blocos de apartamentos, que eram assentamentos de comunidades, chamados de favelas lá, que foram desapropriados e lá assentados. Então, o tráfico veio, e a guerra do tráfico veio também. Hoje já está mais unificado, mas a coisa era difícil lá. Nessa época, eram as 4 horas da manhã, um dos guitarristas da igreja chega na minha porta e fala assim, encontrei esse cara, Marcelo, 22 anos. Começou bebendo cachaça com 12, 13 anos. Depois conheceu as drogas, e drogas mais pesadas. Ele era, quando eu conheci, com 22 anos, balcão de frios de um supermercado reconhecido lá em BH. E tinha acabado de receber o seu 13º, uma coisa de R$ 1.700. Ele comprou R$ 1.700 de pedra de crack, sentou na calçada, ainda com a vestimenta branca de quem mexe com os frios no supermercado, e cheirou uma pedra atrás da outra, de 7 da noite às 7 da manhã. Acabadas as pedras, o efeito, o crack, ele é assim, ele dá o boom dele, depois ele já joga de novo no chão. Então você precisa de pedras e pedras, né? Ele já não tinha dinheiro para as pedras, ele vai no posto de gasolina que tinha lá perto, comprou 12 litros de gasolina de uma Coca-Cola PET e bebeu gasolina. Cheguei perto dele e cheirava gasolina. Destruído. Ele falou assim, eu quero morrer, não tem mais jeito para mim. Esse menino da igreja tinha ido numa vigília numa igreja, estava voltando, encontrou ele na beira da rua, assim, e falou assim, vamos te levar lá para casa do meu pastor. Eu falei, leva para sua casa, só. Você arrumou a encrenca. Brincadeiras à parte, Marcelo chegou lá. Ficou um tempo lá na igreja. O encaminhamos para a casa de recuperação. Mas naquele dia ele entregou verdadeiramente sua vida ao Senhor Jesus. E para lutas na minha cabeça, que a gente é muito tocado por informações, hoje a informação está aí, né, pulverizada. Tinha acabado de sair um documentário sobre esses usuários de crack, fala que 99% desses usuários jamais serão libertos, porque o crack ele é terrível. Então, raramente 1%, mas tem várias recaídas, o processo é muito difícil. E para os pesquisadores que trouxeram o assunto como pesquisa e como notícia, é um público difícil de tratamento. E na hora eu estava vendo Marcelo ali perto de nós, dentro da igreja, chegando com 22 anos, contando sua história, já estava longe dos pais há mais de 11 anos. Por ele estar roubando em casa com 11, 12, 13, ele saiu de casa com 13 anos de idade, ele estava mais de 10 anos sem ver seus pais. Fruto dessa bagunça toda. E eu olhei assim e falei, só o poder de Deus, gente. E o Tiago Nonato orando com ele, entregou sua vida ao Senhor Jesus. E nós fomos levar uma casa de recuperação, da 8ª igreja até que tinha parceria, fomos levar lá e falei assim, pastor, eu não preciso, Deus me curou. E eu com a notícia que eu tinha acabado de ouvir, falei assim, ele vai recair, ele vai ter problemas de novo. Foi muitos anos usando essa droga. A vida dele está arrebentada, ele precisa ser tratado, desintoxicar, ele precisa de, sabe? E de fato, ele ficou só 15 dias na casa de recuperação. Não precisou da casa de recuperação. Voltamos lá, ele buscou seus pais foram lá buscá-lo, ele voltou para sua cidade, Mateus Leme, que é uma cidade vizinha de Belo Horizonte.
reintegrado à família. E eu pergunto, que poder é esse que liberta um cara com mais de 10 anos de uso do crack, quebrando toda a expectativa humana, dizendo, o Senhor me libertou. A minha irmã Isabel, que trabalhava no Júlia Kubitschek, nos deu a graça de fazer os exames dele, antes de introduzir na casa de recuperação, de fazer os exames, né? Passar pelo Sersan lá, fazer exame de sangue, tudo, para poder chegar lá com todo o laudo clínico, para poder acompanhá-lo. A gente fez exame de sangue, cardíaco. O médico falou assim, rapaz, você é um cavalo manga larga machador, você está com sangue assim, de um puro sangue. Se você não me contasse essa história, fisicamente, você não tem nada. E ele com medo de ter também adquirido doenças também, sexualmente transmissível, partilhamento de seringas e tudo mais, ele não tinha nada, querido. Eu vi o laudo, eu vi o médico com ele. Se sem Deus nada acontece, com Deus, tudo pode acontecer. Isso também nos coloca no nosso lugar, querido. Nós não chamamos ninguém para a igreja presbiteriana do Brasil. Nós chamamos para aquele que tem poder de nos salvar de nós mesmos e da ira do próprio Deus por meio dele mesmo em Jesus. Nós somos chamados para ele. É esse poder que muda as histórias. É esse poder que nós podemos descansar nele e ter grandes expectativas. Porque se ele é o imenso, o onipotente, nada é tão grande assim que ele não possa resolver. Não há uma realidade tão obscura, tão escravizante que não possa libertar e transformar toda ela. Por isso, ele diz, todo poder me foi dado, agora vai. No seu poder? Não, na expectativa daquele que tem todo o poder, que está sentado no trono, reina e governa muito bem. Amém, querido? Você tem que horas eu tenho? Oi? Ah. Vamos encerrar, mas pensando rapidinho aqui. Se você continuar lendo, vamos ler o texto? Você consegue projetar o texto para mim, sequência? Tem a visão do Deus da glória, mas tem uma visão do trono da glória, e alguns aspectos desse trono a gente vai ver agora, e depois vamos adorar. Pode ser? Uma canção final? Agora eu não sou bobo não, ó. Pode passar após a visão do trono? Pode passar. Volta, por favor. Ótimo, obrigado. Tá vendo? Fala mal da tecnologia, só ela ajuda pra caramba. Tem alguém sentado no trono. Semelhança dele, ó, aspecto de pedra de jaspe, nós lemos esse texto. Olha só, olha o que tem ao redor do trono. Na visão do Deus da glória, a gente conversava ontem com o Renan. Vou te ver aqui, cara. Ah, bom demais. Às vezes nós olhamos para um Deus, e parece mesmo, que o Deus do Antigo Testamento é um Deus meio casmurro, né? Cara fechada, que entrega as nações para Israel, né? Desse tipo de etnias inteiras, né? A gente fica assim meio, não é? Que reino déspota, né? Que reino tirano, que reino obedece. Meio Hulk, né? Esmaga, 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 esmaga. Não. Olha para o trono, da visão do que o próprio trono se revela na visão de João. Olhando para aquele que está sentado no trono, ele tem a aparência de uma pedra translúcida, né? Aqui, João está tomando do reino mineral algumas pedras para tentar descrever o próprio Deus assentado no trono, mas há no trono um arco-íris. Olha só. O que adorna o trono? O que é o arco-íris para nós? É símbolo de quê? De juízo? Lembra da história? Lembra da história? Deus deu esse sinal como sinal da graça, que apesar dos nossos pecados, ele jamais feriria a terra de novo com juízo como foi no dilúvio. Quer dizer que antes que Deus venha e abra as trombetas e derrame as taças da sua ira sobre a terra, que será naquele dia da ira do Cordeiro, ele antes precede a tempestade com arco-íris. Mas nós sabemos que arco-íris sempre acontece depois de uma chuva e uma tempestade. Mas na perspectiva de Deus, o soberano, o arco-íris,
graça precede o juízo. Ele antecede o dia que ele virá julgar todos os povos da terra, seus atos e palavras, vivos e mortos, pelo um varão aprovado por ele, acreditado por ele, que ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, nosso Salvador, como diz Atos. Antes disso, ele está dizendo, tem graça. Eu sei que a visão do trono é de trombetas, vozes, trovões, é meio atorrecedor, né? Dá medo. Mas antes de ver trovões, trombetas, vozes de muitas águas, João vê um arco-íris adornando o trono. Nós temos uma igreja que anuncia a graça aos povos, queridos. A gente conversava um pouco ontem. Então a gente está assim, você é um pecador miserável. E é mesmo, todo mundo é. Nós somos miseráveis pecadores. Mas então é que a gente quer conversar com o mundo, a gente perdeu a gente quer que o cara entre dali para dentro e já se transforme a imagem de nós mesmos, né? Qual é a cara da graça para a gente? A graça tem cara, né? Ela é beleza em movimento, né? A encarnação da graça é Jesus para nós, sim ou não? Nós somos chamados à graça de olharmos para Ele. Mas, de novo, a gente tem essa dupla sensação diante da revelação, né? A gente olha para Jesus e Ele é Deus. E a ordem é, vinde, pois, aprendei de mim. Eu sou chamado a seguir a Jesus, não é verdade? Só que é fácil ser como Jesus. Por isso eu sou salvo pela graça de um Deus que se fez homem e cumpriu toda a lei num homem Jesus que Adão não conseguiu cumprir e nós jamais conseguiremos. Por isso a graça nos precede. O cordeiro que foi morto antes da tempestade, antes da queda de Adão, antes de eu e você pecarmos e sermos gerados em iniquidade. Ele se fez pecado por nós. Antes da fundação do mundo, Ele nos amou. Ele nos constituiu como reino e sacerdote para Ele mesmo. A graça antecede. Eu olho para Jesus e vejo graça encarnada. É graça que me salva e é graça que me conduz. Eu preciso da graça para ser também. Falamos um pouquinho mais disso à noite. Meus queridos, vão e anuncie que a graça. Mas esse Deus há de julgar. Tem pessoas do direito aqui, né? Eu sei que tem. Deve ter. E a pergunta vem, um justo juiz perdoa? Oi? Olha a pergunta, capciosa, né? Não sejam, como é que é? Cães perdigueiros novos. Conhece a história do cão perdigueiro novo? O cão perdigueiro velho, ele espera o caçador matar o marreco lá, ele só vai lá e busca o marreco que já foi alvejado. O cão perdigueiro novo, ele vê assim a moitinha balançando, ele já voa lá e pula nas codornas das voas e vão embora. Então a gente faz uma pergunta assim, a gente já... E é verdade. Eu estou perguntando algo muito para além. Qual foi a pergunta? Um justo juiz perdoa? Não perdoa. Qual é a função de um justo juiz? Cumprir toda a lei e a justiça. Isso é um justo juiz. Sim ou não? Senão ele não é justo. Aí que vem a questão, nossa conversa de ontem. Como que Deus justo perdoa pecadores? Nós somos salvos de quem, querido? O pecado gera... Eu não estou perguntando se você quer uma furadeira. A gente quer um furo na parede. Eu estou falando de algo mais para dentro. Ó. O salário do pecado é morte. Nós não somos salvos do pecado nem da morte. Nós somos salvos de Deus, querido. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 1 disse isso. A ira de Deus se revela do céu sobre a terra, sobre toda iniquidade e injustiça dos homens. Nosso problema é com Deus, o juiz de toda a terra. Ele virá julgar, e se Ele nos julgar em nós mesmos, todos seremos consumados. Todos seremos julgados e condenados à morte eterna, porque o pecado tocou a minha vida aqui e na eternidade, porque uma ofensa a um Deus eterno tem consequências eternas.
O nosso problema é com Deus. E como resolvemos o problema? Com Deus. Porque só Deus paga uma dívida com Deus. Se você for ler Jó, Jó é uma teologia maravilhosa. Jó fala assim: quem poderá pôr a mão nos ombros entre mim e o Eterno? Ele está dizendo: quem pode me representar e pagar uma dívida a um Deus ofendido em sua justiça? Porque perfeito é a injustiça, ele não pode abrir mão da sua justiça. Porque os atributos de Deus não se confundem. Nem por agir em amor e graça sobre nós, ele tem que abrir mão da sua justiça. Tudo é perfeito em Deus. E uma não anula a outra. Para nós é assim, para Deus não. Vou usar o Asaf de novo aqui, tá bom? Eu estou com raiva dele porque ele falou que não ia tocar comigo. Um dia a gente disciplinava nossos filhos, até hoje, só que mudou a maneira, mas quando pequeno, ele fazia alguma coisa que tinha a ver com caráter, com obediência. E aí a gente levava no quarto, falava assim: ó, papai te ama, você desobedeceu, baixa o shortinho, 3 chineladinhas, depois a gente orava a Deus. E eu falava: papai te ama, vamos orar ao Senhor agora. Aí um dia eu baixou o shortinho, 3 chineladinhas, falei: o pai te ama. Ele falou assim: pai, mas na hora da chinelada, o senhor não ama não. Quando o senhor ora e abraça, eu até entendo, mas quando o senhor dá a chinelada, porque ele acha que, por eu estar dando a chinelada, eu deixei de ser amoroso. Ok? A gente tem essas dificuldades, até na pessoa de Deus. Com Deus não tem essas dificuldades, não. Ele é perfeito em todos os seus aspectos, em seu caráter. Ele é perfeitamente justo. E aí nós, injustos, pecadores, estamos todos sobre a ira de Deus. Missão, uma reconciliação de 2 povos em conflito, 2 grupos em conflito, Deus e nós, humanidade. E como que Deus resolve, já que como pagaremos uma dívida para Deus, gente? Nenhum homem, criatura, tem algo a ofertar a Deus, porque Deus não depende de nada de nós. Ele é para lá e para além, ele é o transcendente. Como Deus resolve? Só Deus vindo e dando o seu filho para quitar a dívida. Ele mesmo resolve a questão da justiça, enviando o justo Jesus para cumprir toda a lei. Nascido de mulher, tem que ser homem, perfeitamente homem, para nos representar como segundo Adão, e sob a lei, ele cumpriu toda a lei, que nós, mesmo em estado de perfeição em Adão, não conseguimos cumprir. Agora piorou, nós já nascemos em pecado, a gente não consegue cumprir a lei mesmo. Só não posso não pecar, né? Já diziam os sábios do passado. A gente só sabe pecar. A depravação foi tamanha e total que a gente, mortos, não tem essa disposição para Deus. Eu sei que Deus vem até nós. O justo está irado, justamente, porque é a justa paga da nossa falta. Mas como que ele aplaca essa justiça dele? Enviando o justo Jesus para nos justificar. É a graça do arco-íris que precede o trono, queridos. E o resultado disso, nos reconcilia com Ele, por meio dEle e para Ele. Porque Ele quer nos receber em sua casa, em sua glória para sempre. Isso é missões. Deus restaurando a adoração que só a Ele é devida. Louvado seja Deus, Senhor, não? Primeiro, porque nossa história não está ao léu. Nossa história nem nas nossas mãos está. A história dessa igreja, João, não está nas suas mãos nem do conselho dessa igreja. A história dessa igreja, do reino e das nações são na mão daquele que está sentado no trono. Vamos falar bem alto, para nós mesmos se absorver dessa fé, dessa verdade que nos consola e nos fortalece. O Senhor reina. Logo, descanse. Nada é impossível. Quando o poder dele age, chegou o tempo de Deus, acabou-se. Paulo, perseguidor, cai do cavalo e se levanta um novo homem. Os hostis ao Evangelho se transformam em pastores mohamedes no Foz do Iguaçu do Brasil. O Marcelo, 11 anos de crack, é liberto sem caso de recuperação nem em outros sistemas. Graça restauradora. Claro que cada um tem o seu processo. Estou só citando o Marcelo aqui como um dos exemplos. Não diminua,
Não seja covarde. Há um Deus reinando, Ele reina muito bem. Confie nesse poder, tenha expectativa sobre sua casa, sobre você mesmo, sobre sua cidade. Quando sair daqui, a gente saiu mais tarde um pouquinho, né, Renan? Eu saí daqui, tinha vários usuários de droga na rua aqui, e a turma vai se reunindo, são muitos. Eu olho, falo assim, a gente não consegue nem conversar. Não é pipoca. O cara falando de pipoca com a gente, eu falo, que pipoca é essa, gente? E uma conversa sem pé, sem cabeça, e zombando do Enoque, e brincando com o João. Eu falei, a gente não consegue criar uma ponte de diálogo. Como que eu vou anunciar o evangelho aqui? Ele estava assim, tomado de alguma substância, alguma coisa. E eu só posso orar. Eu fiquei quieto orando, Deus, se o Senhor se agradar, se o Senhor se agradar, e se eu for alvo da graça, acabou. Se o céu se abrir e tocar esse homem, ele nunca mais será o mesmo. Porque é um Deus reinando. Ele governa muito bem, tem expectativas sobre sua casa, sobre seus filhos, sobre seu bairro, sua cidade, seu patrão. E anuncie que esse trono, por mais aterrorizador que seja, um justo juiz julgando, há uma graça adornando. Um arco-íris que revela em Cristo, sobretudo, um Deus que nos ama e nos anuncia graça antes da tempestade final, dos juízos do dia final. Sabe como termina o texto, capítulo 4? A igreja adorando ao Senhor. Os 24 anciãos tiraram suas coroas e adoravam ao Senhor. Vamos ler, enquanto o Manu vem aqui e nos conduz uma canção final. Vamos ler juntos? Vamos ficar de pé enquanto ele toma lugar? Termo final lá da adoração da igreja, ao final do texto. E aí nosso irmão João ora ao final também e nos abençoa. Nosso coração sendo fortalecidos. Continua, por favor. Pode passar. Está bem no finalzinho do capítulo. Por favor, por favor. Volta um pouquinho. Vamos juntos ler? Os 24 anciãos prostrando-se diante daquele que se encontra sentado no trono. A adoração, o que vive pelos séculos dos séculos. E depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando, não é lendo, vamos proclamar? Proclamando, tu és digno. Não. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Louvado seja o Senhor. Vamos adorar aquele que reina, soberano da terra. Deus abençoe a todos.